pessoal for entrando aí, né? Deixa isso aqui que eu vou usar não. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bruninho Bebê aqui mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para tratar sobre um assunto importante. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? É um tema muito pertinente, não só pelo mês que nós estamos, é um assunto delicado, né? É um assunto que não deve ser tratado somente no mês de setembro, mas durante a vida e em todo o tempo. Eu queria que vocês dessem um joinha aí, fossem interagindo e respondessem a respeito do som, se vocês estão ouvindo bem, se o som tá ok. E já prepara a sua pergunta aí. Está aqui conosco mais uma vez, desde já eu agradeço, né? O pastor Diego Soares, psicólogo, e ele vai tratar conosco aqui essa noite a respeito desses temas importantes, né? Pastor Diego, quiser se apresentar aos nossos convidados? Boa noite a todos, obrigado Bruno mais uma vez, é um prazer. Aliás, o assunto é bem importante, interessante. Se você puder, participe, compartilhe e é um prazer. É isso aí. Só para dar uns pitacos aqui e tentar ser um pouquinho diferente daquilo que nós fizemos na primeira live, né? Eu tenho algumas anotações um pouquinho diferentes. Não sei se está atualizadas essas informações, mas a depressão, né, que é uma das causas que antecede o suicídio, ela é a quinta. Por conta desse contexto de pandemia, as coisas mudaram um pouco e alguns especialistas dizem que aumentou, né, os casos. Mas é a quinta, é o quinto país no mundo, né, que mais sofre com depressão, o segundo país nas Américas e o primeiro na América Latina. Para você ter ideia, uma pessoa se suicida a cada 46 minutos. E a maioria delas são homens, né? E está entre a idade de 15 a 29 anos, ou entre 15 a 29 anos é a quarta causa de morte, né? E a depressão, alguns especialistas dizem, nós já vamos perguntar essa, já fica a primeira pergunta se é para o pastor Diego, mas algumas pessoas dizem que a depressão, se já não é, se tornará a maior doença de incapacidade das pessoas. Fica a pergunta ao pastor Diego. A depressão, ela é a maior doença de incapacidade? Quando a gente generaliza com relação a todas as doenças, fica mais difícil de responder, né? Mas com certeza ela é uma das mais ali, né? Tá num top bem preocupante, né? E teve país, quando você citou a pandemia, teve país que teve um aumento de 80% nos casos de doenças psicológicas, né? Emocionais, problemas emocionais, etc. Então é um número que gera muita preocupação, né? Gera muita preocupação. Mas o que leva, né, ao suicídio o suicídio é a segunda causa de maior morte, né, que leva mais pessoas à morte no mundo. A OMS fala de cerca de quase 1 milhão por ano. É muita coisa. É muito pouca coisa mata tanto assim no mundo. E as guerras não matam tanto às vezes, né? Então, às vezes não, as guerras não matam tanto, né? Que é aquilo que gera muito terror, né, psicológico nas pessoas, que são as guerras, não mata, não chega próximo a esse número. Nisso a gente já enxerga o tamanho do problema que temos, né? Sim. Porque não é somente um problema de enfermidade, dizer assim, né?
é um problema social, né? Sim. Um problema que abrange tantas outras áreas. Quando você fala da questão do social, traz coisas, né? Então, vamos lá. O filósofo Durkheim, ele fala que o suicídio é algo realizado pela própria pessoa, né? Senão não seria sui, né? De a si mesmo, do latim. Ela se faz consciente, que reproduzirá aí alguns resultados. Um deles é a morte. Alguns resultados, porque às vezes não chega à morte, né? Se torna uma tentativa. E aí, outros pensadores, juntamente com este, fala do suicídio egoísta, né? De que ele é egoísta ou é um suicídio egoísta, entre outras classificações. Por quê? Porque a pessoa pensa em si mesma, né? A pessoa pensa em si mesma, um individualismo que ultrapassa o bem-estar da coletividade. Então, quando a gente fala de uma morte por suicídio, aliás, qualquer evento que seja grave a ponto de uma seja grave ao ponto de uma doença mental, doença psicológica ou outras doenças físicas que sejam muito graves, você vai afetar 6 pessoas ou mais à sua volta. Você sempre afeta de alguma forma, né? Ou emocionalmente, ou na questão de tempo, né? Uma questão de tempo, porque ou numa questão de deslocamento. Você vai afetar no mínimo 6 pessoas ou mais, né? No mínimo 6 pessoas e às vezes mais. Então, esse egoísmo, né, numa forma consciente ou consciente, na maioria das vezes inconsciente, a pessoa não tem estabilidade emocional para pensar, poxa, eu vou afetar tantas pessoas, como é que vai ser? Às vezes até a pessoa pensa, mas na maioria não, ela não tem essa estabilidade. Se ela tivesse estabilidade emocional para pensar no outro, ela talvez não estaria pensando em suicídio, né? Então, ela se isola, né, em uma atitude de admiração, ou seja, eu não valho nada, eu não sirvo mais para nada, o ambiente, a família vai estar melhor sem mim, então não tem mais sentido eu estar aqui. Então, não é o egoísmo como a gente fala da questão do ser humano egoísta, né? Mas aqui dentro dessa falta de equilíbrio emocional que leva a pessoa a ter essa atitude. E aí tem outros, né, que foi se desenvolvendo, que é o altruísta, que se dá por meio do exagero. Então, esse dever de oferecer-se, né, como sacrifício, oferecer sua vida em prol de alguma coisa, em favor de uma causa. Às vezes essa causa é própria, só é dele, mas ele imagina que seja de um grupo maior, de uma família, de um grupo social, de uma instituição. E aí ele vem recentemente, só para citar recente agora, 1 ou 2 anos, um escritor famoso no Brasil teve a perda do filho. E o filho deixou uma carta dizendo que estava fazendo porque estava atrapalhando os pais numa determinada função, missão, entre outras coisas. Então você percebe que há mesmo, né? Aliás, eu estou citando isso porque é algo conhecido por muita gente no Brasil e logo vai sair uma publicação, um livro e tal, sobre essa história e tal. Então você percebe que é real isso, não é uma coisa que está na ficção, né? Então essa coisa do altruísmo realmente existe, a pessoa de tirar a sua própria vida e deixar uma carta dizendo que aquilo está sendo feito maior que ele mesmo, maior que... Né? E às vezes, repito, essa causa é dele, né? Ele acredita nisso, né? Ele não combinou isso com outras pessoas. Às vezes, se vem a falar, as pessoas
tentam demovê-lo dessa ideia, né? Fala, não é isso. Essa coisa, isso é você que está vendo essa realidade. Ou seja, todo aquele que pensa, né, que tem pensamento suicida, que planeja isso, ele está tendo uma realidade distorcida. Se ele consegue confiar em alguém a conversar sobre os seus problemas interiores, a pessoa vai existe uma coisa que é distorcido, né? Então, e tem aquela também, Bruno, o fatalista, que acredita que as coisas podem melhorar sem ele. Só podem melhorar se ele não estiver. E aí, ele não estando só pelas vias, né? Então, para essa pessoa, o fracasso é a única possibilidade. Ele não consegue ver nada que ele possa fazer que vá ter sucesso, né? Ele se sente sempre inferior. Não é um sentimento de inferioridade numa relação mínima, que a pessoa está sempre para baixo, tal, né? Que você, com um tratamento psicológico ali, de um tempo, às vezes até curto, você consegue tratar e tirar e mostrar para a pessoa que a realidade é diferente. Não, é algo muito intenso, né? A gente já está falando aqui das beiras do suicídio. E um outro que vem do anômico, né, do anomia, que é a ausência de regras, a anarquia, né, que vira uma crise social, e aí também tem essas... Legal. Só ver quem está participando com a gente aí. Pedir a orientação aí pro nosso amigo Marcos. Vamos lá. Tem uma produção aqui. A equipe de produção. Quase... Tem a Marisa, a Lilian, a Jéssica tá com a gente aí. Também tem a Bárbara, a André, o Rubinho também tá aí. Os demais não dá pra ver os nomes aqui não. Tem alguma pergunta já? Tem duas já. A Bruna perguntou se existem tipos diferentes de depressão. Responder já. Sim, a depressão, ela é uma das doenças psicológicas que a gente não consegue definir facilmente no primeiro diagnóstico, assim, exatamente, né? Então, primeiro que ela tem níveis, como a gente discutiu na primeira parte. Ela tem níveis, né? Reações depressivas, nível mais médio, e depois vem a depressão profunda, e aí a pessoa já está totalmente isolada, não quer que ligue nem a luz, não se higieniza, não come, então já no final ali grave. Mas ela pergunta se tem tipos diferentes de depressão. Tipos. Bem, vamos ficar só nos níveis de depressão, né? Que são... E assim, a depressão, em cada indivíduo, ela vai ser... o indivíduo vai reagir de forma diferente, né? Então, ela pode parecer diferente para cada um. É aquilo, cada caso é um caso, né? Exatamente. Embora seja parecido com outros casos, mas cada caso é um caso. E às vezes a pessoa se relaciona direto o suicídio à depressão, mas o suicídio não vem somente pela depressão, né? Não. Quais as outras formas que podem uma pessoa chegar? Eu cheguei a ver a respeito de transtorno bipolar. Transtorno bipolar, não sei se esse é o termo correto, mas a respeito de... Quais são as outras formas para que uma pessoa possa chegar ou que uma pessoa chega a isso, né? Então vamos começar assim. Todo ser humano precisa buscar um amadurecimento emocional desde o início. Aliás, essa matéria devia ser de estar nas escolas no primeiro ano. Né? Amadurecimento emocional, como você lidar com conflitos, como você reagir a conflitos internos e externos.
como você reagir às quedas da vida, como você enfrentar perdas. Porque assim, existem coisas na vida que são incomuns e outras que são naturais. Então tem perdas, conflitos, frustrações que o ser humano vai passar ou antes ou depois, ou mais cedo ou mais tarde. Para mim, vai acontecer mais tarde, para o outro vai ser logo de início, para o outro no meio do caminho, e assim vai. Em outra área, para mim, acontece muito cedo, para o outro, às vezes ele nem vê aqui. Então, como lidar com isso? Então, inicialmente, essa é uma discussão já da psicologia desde o início, há 70 anos a psicologia discute isso. É uma matéria que precisava ser dada na escola. Né? A gente ensinar a criança já no pré, né? Na creche, sei lá. Então, assim, todo conflito não bem tratado pode se tornar um agravamento, pode ter um agravamento emocional muito grande e isso chegar nas vias de morte. Então, assim, todo problema grande que não for bem, ele pode chegar a um pensamento suicida e tentativas, etc. Então, a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, bipolar, todas as doenças. Às vezes, o suicídio vem através de algo que nem foi diagnosticado, um conflito que não está dentro do diagnóstico psicológico, psiquiátrico, e a pessoa chegou a tal, né? O conflito, aliás, qual que é a outra pergunta? Só pra gente não... Que às vezes a pergunta é o que nós já estamos falando e acaba já respondendo. A outra é a pergunta do Rubinho, se depressão é apenas uma doença psicológica. Sim. Aliás, vamos por parte. Ela é uma doença psicológica, mas pode haver uma questão física, né? É que de início eu tinha pensado num outro contexto da pergunta. Então vamos lá. A depressão ela é bioquímica. Então ela é bio, né? Físico, porque a questão há uma desordem do que o cérebro emite, a química que o cérebro emite ali. Por isso, às vezes, em vários casos de depressão, o psiquiatra ele é acionado, né? Ele é encaminhado, o psicólogo encaminha para o psiquiatra, ou se inicia no psiquiatra, o psiquiatra encaminha ao psicólogo. Por quê? Porque os dois precisam caminhar junto no caso da depressão. Organização física, né? Com tudo aquilo que o cérebro emite ali, aquilo que está disfuncional. E o psicólogo vai tratar da questão comportamental, organização de pensamento, né? Entre outras coisas. Então ela é biofísica ou neuroquímica, como queira. Tá? Tem para pergunta? Tem mais uma, da Marisa. Se a ansiedade tem a ver com a depressão? A ansiedade e a depressão podem ser coisas totalmente distintas. E elas podem estar juntas, tá? Então, o Bruno lembrou da máxima aqui da psicologia. Cada caso um caso. Repito então, ela pode ser duas coisas. Né? Tem gente depressiva que não sofre de ansiedade. Mas a pessoa pode ter duas. Aliás, toda doença psicológica pode... O diagnóstico dificulta exatamente aí, quando existem mais de uma questão. Então, por exemplo, se as duas coisas, o diagnóstico vai ficar mais difícil, porque elas se confundem em algum momento. Né? Elas vão se confundir ali em algum momento. Mas elas podem estar juntas também. E, por exemplo, distinguindo a ansiedade da depressão, vamos dizer, separar as duas. No caso da depressão, a gente sabe que pode levar a suicídio. Sim, toda doença, todo conflito emocional, todo conflito psicológico pode levar à morte.
Tá. Os mais conhecidos, assim, são a depressão, a ansiedade e tem outro que... Transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, todas essas doenças que a gente cita, e às vezes, infelizmente, né, de uma forma irresponsável, vamos colocar assim, debochada, né, trazendo para o senso comum, é deprê, não sei o que, isso é bullying, não sei, né, às vezes dessa forma, tudo isso tem que ser tratado de forma séria, e isso pode levar ao suicídio, todas elas, todas. E aí tudo isso começa aonde? Nos conflitos, né? O conflito é quando há uma situação onde a pessoa precisa optar por uma delas. E aí ela precisa optar para se livrar da ansiedade, por exemplo, né? E aí isso traz desequilíbrio. Quando ela precisa... ela se percebe numa situação de conflito e ela precisa se decidir. E isso traz desequilíbrio, porque às vezes a situação, se ela escolhe A, traz outros problemas. Se ela escolhe B, ela precisa abrir mão de alguma coisa e vai trazer outros problemas. Então, esse conflito, porque a partir do momento que você faz uma escolha, você decidindo. A partir do momento que você faz uma escolha, aquilo ali vai gerar consequências. Então, isso é um conflito. É aí que eu digo que nós precisamos ser ensinados, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas desde cedo. Isso vai gerar um amadurecimento emocional. Da mesma forma que a gente faz exercício físico desde criança para ter um amadurecimento dos órgãos físicos, de tudo, né? A criança precisa ser ativa, precisa estar em atividade, em movimento, etc. Da mesma forma que a espiritualidade é ensinada desde o berço, né, com canções, seja qual for a religião, com canções, com ensinamentos, com ir ao templo, ao ambiente sagrado, seja qual for. Por que não o emocional? Por que não o psicológico? Isso tem que ser feito desde sempre. Então, quando eu estou fui bem treinado, bem desenvolvido emocionalmente, os conflitos mais tarde, eles vão também ser bem resolvidos. Quando eu abro mão de algo, aquilo vai trazer um sofrimento, mas aquele sofrimento não vai me gerar nenhuma questão de doença, né? Você abre mão porque você tem que ir para o outro, né? No relacionamento, por exemplo, né? Você conhece, você fica 2 anos, o solteiro, né? Fica 2 anos tentando achar o amor da vida. Aí no mês lá ele acha 2 ou 2. Aparece, né? Isso é a realidade de muita gente. Aí você fala, e agora? Você tem que decidir. A bigamia no Brasil ainda não está liberado. Então você tem que decidir. Já aconteceu, por exemplo, com relação a emprego. Muita gente já viveu isso. Poxa, 2 anos desempregado e aí 2 empresas chamam. Muita gente já... Então, são conflitos. A vida gera isso. Conflitos. E isso eu estou falando de algumas coisas maiores, né? Maiores, assim, em relação ao emprego. Ali no seu trabalho, em relação a alguma conta, o dinheiro ficou curto, você tem que pagar 2. E aí? Você só tá para uma. Você tem que decidir. E isso não pode te levar eu tive que pagar uma outra, e aí você se isola do resto da semana, se tranca no quarto. Não. A vida continua, você vai fazer o seu corre para pagar a outra. Essas coisas precisam ser treinadas, desenvolvidas ao longo da vida. Por quê? Como é que eu vou enfrentar as decisões maiores? Quando chegar nas decisões maiores, o conflito vai ser maior e o mal que vai me gerar vai ser maior e pode me levar exatamente a essas. Né? E às vezes o conflito é natural, né? E às vezes o conflito ele é incomum. E aí eu digo incomum no caso da surpresa, de repente, e a perda é muito grande e aí isso pode desestabilizar totalmente o indivíduo. E isso explica um pouquinho as questões de vícios, né?
Exatamente. Que são as fugas. Que a pessoa tá diante do conflito, ela precisa tomar a decisão A ou B, ela escolhe, deixa as duas para lá e resolve para uma outra, e aquelas duas continuam ali para ele resolver. Sim. Né? É exatamente a fuga. E aí, você usou o termo, né, do vou para a terceira opção e deixo as outras duas, né? Por que a gente fala que é a fuga? Porque exatamente o que você disse, né? Quando ele sair daquele momento de fuga, uma hora ele vai ter que voltar, o problema vai estar ali. Ainda o conflito vai estar ali, as duas opções, e aí você precisa resolver. Não tem pra onde correr, não. Isso se chama enfrentamento, Bruno. Enfrentamento. Você é uma maneira consciente de você resolver as situações. Uma maneira consciente de você encarar. Só que toda vez que você enfrenta, toda vez que você encara, você está diante de riscos. Quando você abre mão de algo, você está correndo um risco. Quando você escolhe e abraça o outro, você está correndo riscos. Né? Por quê? Nós não temos certeza de nada na vida. Então, isso vai te trazer. E aí, isso também gera desequilíbrio biopsicossocial. Né? Para o meu organismo, para a minha mente e, às vezes, para o meu ambiente. A minha decisão, às vezes, gera um conflito dentro de casa. Se afeta a esposa, se afeta o filho, afeta a avó, uma decisão sua, né? Se você escolhe escutar um som mais alto, às vezes o conflito gera o vizinho. Para usar um exemplo muito, muito simplista, né? Então, são decisões que você vai tomando e vai gerando conflito, risco, desequilíbrio, e a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. E em questões, por exemplo, de uma pessoa que está diante de um conflito, é somente um psicólogo que pode ajudar, ou, por exemplo, a gente talvez qualquer pessoa pode conseguir ajudar uma outra pessoa? Nós vamos chegar lá com mais vamos, né? Com mais seria mais para frente, mas vamos lá. No caso, por exemplo, do suicídio, existem algumas coisas que podem nos auxiliar. Então vamos lá. Já que você pulou para o final, vamos lá. Ó, existem alguns passos que nos auxilia quando primeiro, aquilo que... Só voltando um pouquinho na semana passada, na semana retrasada, todos nós, eu acredito muito nisso. Eu tenho base dentro da psicologia, dentro do meu convívio, do que eu aprendi, para pensar assim, mas claro que alguém pode discordar e nada muda, tá? Nós somos responsáveis pelo outro. A minha responsabilidade é 100%, toda minha e etc, né? Em relação à esposa e tal. Tem pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade que isso não vai mudar, é 100% minha. Só que, e aí, lógico, você vai distanciando a coisa, que às vezes você vai chegar numa pessoa que você não... a sua responsabilidade é mínima. É só quando você encontra com ela dentro do ônibus, na rua, etc. Mas, num sentido geral, nós somos sempre responsáveis pelo outro, pelo próximo. Então, se você percebe um comportamento diferente da pessoa, uma fala, por exemplo, uma fala, eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, sou um peso para A, para B, para a família, os outros vão ficar mais felizes sem mim. Você percebe essas falas ou alguma outra semelhante? Não tá tudo certo ali, alguma coisa, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai se matar, vai chegar a um suicídio, mas tem alguma coisa errada. Já dá para acender o sinal de alerta. Entendeu? Você precisa já ligar um sinal de alerta. Então, você conversa. Provavelmente, de início, principalmente se for uma pessoa que não tem muita afinidade, mas foi você quem percebeu. Então você conversa, tenta, né? Com muita calma, com muita, né? Com tato,
com gentileza, né? Porque a pessoa já está nessa... então você encontra um momento apropriado, você pinça ali um momento que seja apropriado e você tenta conversar, ouvir a pessoa. Aliás, gente, se você vai conversar com alguém que está nessa fala, né, com essas frases, com esse tipo de pensamento, você precisa, né, nós precisamos nos controlar o máximo possível de não falar muito, de tentar no máximo deixar que a pessoa fale, porque o falar é terapêutico. Por que a psicologia clínica dá tão certo, né? Porque o falar é terapêutico. Então, o que o psicólogo tem de ferramenta? De perguntas pontuais, de técnicas de que a pessoa, a prova dela está ligada à associação. Fala as ferramentas que façam com que ela fale exatamente e organize o pensamento, etc. E tal. Então, bem, só para eu não abrir muita janela aqui. Então, você permita que a pessoa se exponha. Porque, às vezes, a primeira fala da pessoa, o ouvinte, tem um monte de conselho. Mas a pessoa só falou, tipo, 1 minuto, uma frase. Colocou pra fora algo mínimo. E aí, aquele monte de conselho, quando ela vai ouvir o resto, não tinha nada a ver. Apaga tudo, deleta tudo, a pessoa, né? Passou vergonha, vamos colocar assim. Então, primeiro, vamos ouvir o máximo possível. Né? Então, você ouve atentamente, permita que a pessoa se exponha o máximo que ela quiser. Se for 5 minutos o máximo dela, ótimo. É muita coisa para muita gente. Né? Para muita gente 5 minutos não é nada. Falou 5 minutos, se você deixar mais 1 hora ela vai falar. Outros não. 5 minutos você fez um esforço absurdo para colocar para fora aqueles 5 minutos. Aqueles 2 minutos. Então você ouve atentamente. Então, se você conseguiu ouvir, ela conseguiu falar alguma coisa, você indica uma ajuda. Indica uma ajuda. A gente citou, por exemplo, a CVV, né? Que é a saúde no Brasil. O Ministério de Saúde do Brasil. Depois a gente precisa tentar ver se está funcionando, né? Porque você tentou de semana retrasada, não deu. Mas que sempre deu muito certo, né? Aqui. Num segundo momento, você tenta acompanhar. Né? Você ficar em contato com a pessoa, saber como é que ela está se sentindo, se aquilo ali melhorou, se teve um agravamento, etc. Você tenta, né? E aí você busca uma ajuda profissional. Ou você incentiva que ela vá buscar e acompanha para realmente saber, né, se a pessoa vai buscar. Ou você, se ela, né, não se sentir desconfortável em fazer, você se oferece para ir. Você não vai forçar ninguém, né? Dependendo do nível de afinidade, você nem pode. Mas você se oferece para acompanhar. Olha, eu vou junto com você, tem um CAPS, tem o... Né? Então você começa pelos serviços básicos de saúde. E aí, UBS, CAPS, etc. Se a pessoa está junto com você, no mesmo ambiente, mora na mesma casa, e aí você percebe que há um perigo maior, que a pessoa já está num momento mais avançado do seu pensamento suicida, das suas frases, né? Então você não vai deixar ela sozinha, você vai olhar se tem remédio, se tem ferramenta, se tem, né, as coisas que ela pode usar para se matar, para um suicídio, para as vias de fato ali. Então, você não vai deixar ela sozinha e vai ver se essas coisas, né, pesticida, arma, remédio, essas coisas que ela pode usar ali e pode dar ideias para a pessoa, né? Então, você elimina o máximo possível que for. Apesar de todas as coisas, né? Todas as formas aí. Seria reduzir as opções, né? Reduzir ao máximo que você conseguir. Então, essas coisas... Aliás, isso aqui, gente, tá no site do nosso Ministério de Saúde. Tá? Então, se você não gravou tudo, você pode acessar lá que tem. E muitas outras informações, aliás. Então, isso aqui são passos básicos. E o mais importante, vou voltar lá no começo, é ouvir. Se a pessoa deu
liberdade para você ouvir um pouco da história dela, da angústia dela, se aquiete, né? A ansiedade de dar conselho, que a gente quer falar, a gente quer arrancar ela daquela, né? Porque se for pessoas mais próximas, você se sente angustiado também, você quer arrancar ela daquele sofrimento. Aquela frase de pai e mãe, né? Podia ser comigo, né? Para não ser com ele. Então, enorme, absurdo. Ou seja, o simples fato de ouvir já está ajudando Demais. a outra pessoa, né? Demais. Bruno, nós não temos tempo para ouvir o outro. É verdade. Eu sempre brinco quando com relação à depressão, quando eu vou falar só de depressão, né? Cara, chama pro café. Por quê? Na hora do café, ninguém chama um amigo pro café, pede um café, fala assim, ô, toma seu café aí, tá pago, eu vou nessa. Não, você vai no mínimo sentar, no tempo de você tomar um café e perguntar, e aí, como é que tá a família, como é que você tá tudo bem, quanta novidade, no mínimo, né? 2 minutinhos, 5 que seja. Então, a gente não tá tendo tempo disso, a nossa sociedade, nosso ritmo não permite isso, cara. De você parar e sentar e conversar e escutar o outro, né? E saber simplesmente de uma novidade, como é que as coisas estão. A gente não tem mais tempo disso, então a gente precisa perceber isso. Isso faz um bem absurdo, né? Quem é que não se lembra de sentar com um amigo, passar 30 minutos? Ontem mesmo eu encontrei um amigo, ele só foi no portão entregar algo, e a gente ficou ali, daqui a pouco alguém gritou, o almoço, ele foi embora, eu tô atrapalhando esse almoço e tal. Então, se deixar, e na garoa, né? Naquela garoa, e ninguém tava nem preocupado com garoa, porque isso faz bem, né? Isso faz bem, te traz boas lembranças, traz boas... Então, a gente precisa praticar isso. O diálogo está se tornando cada vez mais raro da forma natural. Eles se comunicam muito, virtualmente, e falam um pouco. Verdade. Tem mais alguma pergunta aí? Tem 3. A da Gisele, eu acredito que vocês já responderam, que ela perguntou aqui como faz para deixar a depressão de lado. Vocês comentou um pouco aí das formas como ajudar, né? Sim. Então, a depressão, ela isola a pessoa, né? É um auto-isolamento, vamos colocar assim. Então, ela vai deixando os seus compromissos sociais, primeiro aqueles informais. Você marca um café comigo, eu não vou, né? Depois ela começa a faltar no trabalho, nos compromissos mais sérios e tal, até o isolamento total. Então ela isola a pessoa no início pontual, depois de uma forma... Então, quando eu tenho... Por que eu vou insistir na questão de... Porque quando eu percebo que eu estou, faltei num compromisso, não quis ir no outro, não tive vontade de ir na festa de aniversário que eu tanto esperei, não tive mais... Eu começo a perceber o meu comportamento, eu começo a lutar contra isso. Eu vou, né? Ou mesmo que eu não queira ir no evento, eu vou sair, dar uma volta no parque, na praça, porque eu percebi o meu comportamento. As pessoas não precisam dizer para mim que eu estou estranho. Eu percebi. Quando eu tenho essa estabilidade psicológica, eu percebo. Eu percebo a minha ansiedade, eu percebo a minha angústia, a minha tristeza. Oh, essa tristeza aqui não é... Entendeu? Tem muita gente que fica 6 meses em tratamento clínico, Bruno, para que o psicólogo mostre a ele qual é o problema. A pessoa é levada, por exemplo, um adolescente que a mãe faz ele ir, o marido que a mulher exige que vá, ou ao contrário. Então, você fica 6 meses mostrando para a pessoa qual é o problema dela, né? Você tem o diagnóstico e aí você precisa mostrar para ela que aquilo ali é um problema, que está tirando algumas coisas boas da vida que ele tá, que aquele mal está lhe roubando. Então, quando você tem esse amadurecimento pessoal, você percebe e você já tem ferramentas para combater no início. Porque para nós, cara, às vezes o problema tá tão Agravado.
eu tenho uma colega de clínica que ela fala, às vezes você chega aqui já é um tumor. Então, você fala, aí você precisa usar ferramentas mais pontuais, mais agressivas, e aí, lógico, o tratamento é mais... O paciente... Então, voltando à pergunta, eu começo a combater isso no início. Quando eu tenho reações depressivas, não quero ir, não estou com vontade de ver meus amigos, você começa a combater isso e fazer de alguma forma, um esforço maior, obviamente, porque senão, e aí você vai combatendo já no início e não vai se tornar uma depressão profunda. Legal. Qual que é as outras perguntas? Depressão vem das emoções. E a Bruna perguntou por que a depressão atinge mais as mulheres. E a Dalgisa é o que falar para uma pessoa que sempre faz questão de dizer que tem depressão. Nossa. Repete Salada. repete Vamos lá, uma. primeiro. O Alexandre perguntou se a depressão vem das emoções. A depressão pelo menos 50% emocional, né? Porque o outro 50% pode ser um desequilíbrio das funções químicas aí do cérebro, mas ela pode ser 100% emocional também, não tem nenhuma questão física. Segunda é... A da Bruna, por que a depressão atinge mais as mulheres? Por que atinge... Nada? Então, primeiro que a gente precisa ver se o dado é científico. Eu não tenho essa informação, mas vamos lá. Qual que é a outra pergunta? A outra é da Adalgisa. O que falar para uma pessoa que sempre faz questão de dizer que tem depressão? Procura um especialista. Procura um especialista, né? Se a pessoa realmente tem reações depressivas, ela tem uma... eu posso fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, discutindo já, né? Procurar um especialista, se ela tem realmente, eu preciso analisar o comportamento dela, se ela realmente tem reações depressivas, a gente vai fazer isso, conversar, se realmente aquilo tem algum fundamento, eu vou procurar ajuda. Eu posso ser ajuda inicial e se aquilo realmente tiver fundamento, eu vou procurar ajuda. Então, aí eu vou me oferecer. Me oferecer para ir junto, né? E etc. Mas o que eu posso dizer para a pessoa que só fala isso, eu não sei. Eu também não sei dizer. E tem a da Lília. Quando você faz de tudo para ajudar a pessoa e ela se recusa a receber ajuda, o que fazer? Difícil. Por quê? Por quê? Eu tenho responsabilidade pelo outro, pelo próximo, até a página 9. Se a pessoa se recusa todas as vezes a receber ajuda, vai chegar a um ponto que eu não tenho mais ferramenta, não tenho mais possibilidade de alcançá-la. Então, eu preciso ter que eu tenho acesso à pessoa até onde for possível. Vai chegar uma hora que não é mais possível. Eu preciso... Aí, gente, o que a gente precisa também pensar? Que se é uma pessoa que está muito próxima, aliás, serve também para a pergunta anterior. Se é uma pessoa da família, eu preciso buscar ajuda para mim. Existe um mal, uma síndrome borderline, que afeta muito enfermeiros, médicos, professores. Vocês não sabem o nível de professor que tem afastamento médico e por crise emocional, cara. Mas, né, do papel da mãe por alguma falta. Pastores, entre lideranças, chefia no geral, policiais.
Ou seja, essa síndrome, esse mal de borderline, pega aquele que está cuidando, que tem excesso de pessoas em seu excesso de cuidado, né, de oferecer, não de pessoas, na verdade. A mãe pode ser mãe de um só e ter e ter um excesso de cuidado absurdo que pode trazer algum mal para ela. Ele ser um filho só. Então, o que eu preciso fazer? Cuidar de mim. Eu vou programar. Aí essa ajuda vai me oferecer. Então, isso também é importante. Eu preciso pensar também em mim. Se eu tenho alguém sob meus cuidados nesse sentido aí. Tem mais uma aqui do Alexandre. Se todo ser humano pode ter algum nível de depressão. Sim, aliás... Aí ela citou aqui os professores. Ah, não, o senhor citou, né? Acho que ela só comentou os professores. Sim, aliás, essa pergunta é interessante porque repete a pergunta para mim, por favor. Se todo ser humano pode ter algum nível de depressão. E não só depressão, tá? A resposta é sim. A resposta é sim. Principalmente as reações depressivas. E eu tive uma professora que dizia, todo dia você tem algum tipo de ansiedade. Ela era enfática em dizer que todo dia. Não é que uma vez por semana, uma vez por... Não, todo dia você tem algum tipo de ansiedade. E essa ansiedade, se ela for dentro desse equilíbrio que eu aprendi ao longo do tempo, da vida, que eu fui ensinado na escola, esse é o ideal, tá, gente? Que eu fui ensinado, que meus pais trabalharam comigo, meus professores, eu tive ótimos treinadores emocionais. Isso é o ideal. Eu vou ter ansiedade por qualquer coisa, até mesmo por comer aquele doce diferente que você está desejando há um mês e não teve tempo de buscar, não quis. Agora eu quero ir lá. Sabe, essa coisa simples, isso te gera e te joga para ir fazer a coisa. É uma reação depressiva, você se entristece por várias coisas. A vida sempre nos frustra, né? Naturalmente. E então isso sim. E outros tipos de mania que pode gerar se não for bem cuidado, coisas. Voltando na pergunta da Bruna, sim, as mulheres são mais depressivas. Fiz aqui uma colinha. Tem sim esses dados, inclusive da OMS, né? E elas são estão mais sujeitas à depressão, vamos colocar assim, tá? Elas não são mais depressivas, não é isso. São mais sujeitas a esse mal, né? Inclusive entre final da adolescência e começo da idade adulta aí, tá? Por quê, gente? Nesse sentido, existem muitas coisas nessa área, no final da adolescência, começo da fase adulta, que a sociedade coloca sobre a mulher um peso muito grande. Final da adolescência, depois dos 15 anos, começo da fase adulta, até os 25, 30. O que a mulher tem aí? Decidir que profissão vai ter, decidir se ela vai ser esposa. Se ela decidir ser esposa, qual que é a próxima pergunta? Você vai ter filhos? Vai ter filho, vai decidir ser mãe. Se ela tem um filho, qual a próxima pergunta? Vai ter E se ela fizer o segundo, Quando é que vai vir o terceiro? quando é que vai vir o terceiro? Entre muitas outras coisas que vem um peso social sobre a mulher, então nesse sentido é fácil entender por que elas são mais sujeitas a isso, estão mais sujeitas a isso, e por que nessa fase da vida. Tem mais alguma pergunta? né? Mudança. Estou sempre no ritmo e alguma coisa ali mudou, né? A pessoa nunca falou em morte, nunca falou em ausência, nunca falou em se eu não tivesse aqui as coisas seriam melhor. E aí do nada ela tem essa fala, né? Essa frase.
Ou um comportamento mesmo, ela sempre gostou de estar na mesa, por exemplo, nas festas, final de semana com ver os amigos, ou nunca faltou no curso, na faculdade. Hoje a gente está online, mas a fase presencial, digamos, né? E aí a pessoa está lá de segunda a sexta, gosta do que faz, né? Gosta do curso, escolheu exatamente o curso, aí do nada ela pensa, falta hoje, faltou depois, e aí daqui a pouco uma semana inteira ausente. Tem alguma coisa errada. Então, observar essas mudanças de comportamento. E aí, quando a gente fala do enfrentamento, existe esse enfrentamento positivo e negativo, né? Voltando à questão do cuidador, né? Síndrome de burnout, né? É a síndrome do cuidador, tá? Então tem vários tipos de enfrentamento que a gente... E tem o positivo e tem o negativo. Quando a gente não tem esse ideal que eu estou dizendo, Bruno, a gente acaba fazendo o que é negativo. Freud, só para citar um dos pensadores com relação a esse comportamento, e para citar algumas coisas só do Freud, ele fala, por exemplo, da negação. Quando você está diante de um conflito e você tem que escolher, você tem que enfrentar, você tem que ir e tal, você você começa, não quero, não vou, não é comigo, isso aqui não é comigo, joga para a esposa, joga para a mãe, joga para o filho, joga para o patrão, joga para quem for, para o governo, né? A gente não está em dias de estar no presidente, pro secretário da ONU, joga para alguém, né? Então a gente acaba negando, não é, né? Não vi, não ouvi e não sei, não é comigo, né? Então quando nega uma realidade, ele sabe, ele é consciente que aquilo é com ele. E isso é a atribuição, que é quando a gente atribui ao outro, a uma outra pessoa, sentimento, qualidade, principalmente o quê? Defeito. O defeito é meu, mas eu projeto, eu jogo pro outro. O erro é meu. Deu errado porque eu me ausentei, eu neguei. E aí tem outras coisas, né? E aí a gente começa a usar essas coisas para fugir dos conflitos. E aí, quando a gente volta para a realidade, o problema está lá da mesma forma, né? Ou, às vezes, tem outros problemas. Porque se eu não resolvi, aquilo ali gerou outras coisas. Por exemplo, o não pagamento da dívida vai gerar multa. Então você tem dois problemas agora, a dívida e a multa. Né? Eu juro, então, só usando de novo um exemplo simples. Né? Mas eu acho que a gente está já indo na... A morte é interessante quando a gente fala da morte. Já em setembro que tem essa temática, então a gente vai usar. Primeiro que o homem tem um fascínio pela morte. Não um fascínio de querer morrer, não. Mas tem um certo medo, inicialmente, né? E depois uma curiosidade por não saber exatamente como é do outro lado. E até mesmo um fascínio, não geral, mas alguns têm. Só uma curiosidade, tá? Alguém disse, e eu peguei, eu não me perdoe, mas não consigo dar o crédito agora, que Shakespeare escreveu tem mais suicídio nas peças de Shakespeare do que peça. Você entende? Então, algumas peças, muita gente se suicida. Nenhuma única, né? Nenhum único trabalho de Shakespeare. Então, há um fascínio por isso.
E aí, infelizmente, isso foi passando, né, para a sociedade, os jovens, os adolescentes acharam isso fascinante, criaram os joguinhos que a gente já citou, os desafios. Cara, é de um absurdo, é de uma incoerência absurda. E a gente tá nessa sociedade, cara. Então, aí criaram os suicídios convencionais, né? Que são grupos que, né, o líder fica vivo e 1.000 pessoas se suicidam em conjunto, né? Que é outra incoerência absurda, né? Mas que aconteceu, tá na história aí pra gente, né, pra nos entristecer, pra nos estarrecer. E aí, o esquimó, por exemplo, os esquimós, eles têm uma tradição, um costume, que é cultural, né? Que para nossa sociedade, por exemplo, não para nós aqui no Ocidente, no Brasil, no país tropical, não tem sentido, né? Mas eles que vivem lá, por exemplo, a até menos 45 graus, quando um dos membros adoece ou a idade chega, e aí é o que eu falo, que né? A criança saiu do ventre, ela está envelhecendo, né? Veio à luz envelhecendo, né? A gente parabeniza o outro porque está fazendo aniversário, não sei porquê, ficando velho, cara. Né? Mas, lógico, o congratular do parabenizar aí, o congratular a vida, celebrar a vida, né, nesse sentido, é que a pessoa alcançou mais um ano e isso tem que ser feito mesmo, tá? Foi só um... E aí, isso é natural, e o incomum que eu estava dizendo, que é a doença. Que a gente sabe que o ser humano adoece, todos vão adoecer, mas a gente não quer isso. A gente se entristece quando a gente sabe do outro. Imagina quando acontece com a gente. Mas dentro da cultura esquimó, eles abandonam esse membro. Quando ele já está muito velho, que ele já não contribui o deslocamento quando é necessário, a construção, a ajuda da caça ou qualquer coisa, ou o doente, ele é abandonado. Por quê? Em prol de algo do grupo. Em prol do maior, ou seja, o grupo. O indivíduo, ele é abandonado. E isso é super aceito. Eu não sei como é para quem é abandonado, mas dentro do grupo, isso é aceito. Aliás, esperado, né? Quando chegar a sua vez, que isso vai... Então, no Japão, tem um termo harakiri, não sei se a pronúncia é realmente essa, mas que é o suicídio ritual, que chega a ser heróico. Chega a ser heróico. Mas em 2014, agora, recente, tinha 70 suicídios ao dia. É uma taxa absurda, muito alta. Você falou de 1 por 45 minutos, agora, isso é mundial. Aí você pega um país pequeno como o Japão, uma ilha, né? Pequeno no sentido comparado aos grandes países, né? Territorial, né? Não de importância. Você tem essa taxa. Então, é triste, né? É triste. Mas nosso tempo está acabando. Tem mais alguma pergunta? Tem uma do Pastor Robson que é grande, talvez. Misericórdia, rapaz. Muitas pessoas cometem um suicídio em vida pós-morte, justamente como um alívio. Mas o que leva alguém, por exemplo, como um cristão, que tem um certo conhecimento a respeito da eternidade e da vida, a chegar ao ato com plena consciência da verdade? Então... Obrigado, hein, Robson? Valeu, hein? Eu falei pra ele onde ele estudou essa semana. Eu queria ter mais uma hora. Eu queria ter mais uma hora pra responder isso aí. Mas, assim, deixando a fé de lado, e eu sei que a sua pergunta não me permite, mas, assim, as doenças da alma afetam muito olha. E isso não vai afetá-lo. Como afeta, a Bíblia é clara dizer que o sol é pro justo e pro ímpio.
e eu, infelizmente, é uma coisa que eu também não tenho resposta. Pensando em mim como, né, participando da mesma fé, eu não tenho resposta. Eu não consigo entender. A qualquer ser humano, independente da fé, eu não consigo entender ele chegar, não consigo. Eu consigo entender os males, as doenças que vão levar ele, mas como é que ele consegue ter a coragem, né? Porque tem que ter. Alguma coisa gera nele uma coragem, então. Mas para encerrar, Bruno, Tem mais um aqui, não sei se Racha. Boa noite, Diego, seu fofo. Nos fale um pouco sobre como deve ser nosso comportamento diante de pessoas suicidas. Acompanho um grupo de jovens com 80 jovens e estou vendo o que a pandemia ter feito na vida desses jovens. Triste e lamentável. Só pra gente. Quando encerrar do Instagram aí, gente, a gente vai continuar no Face só pra gente concluir aqui, tá? Bem, assim. Ela encerra sozinha aqui? Encerra. Tem alguém aí? Gente, está no Insta aí, corre pro Face que nós vai continuar lá, tá bom? Só pra concluir, mas vamos. Bem, a gente respondeu naquele espacinho. Eu sei que é muito simples, gente. É muito mais complexo a situação. E a questão da pandemia, como a gente já citou, agravou em muito. Não trouxe aqueles que nunca tiveram pensamento suicida, não somente trouxe comportamento depressivo a quem nunca teve, ansiedade. Só para você entender, a pessoa nunca teve toque. Aí ela precisou do nada ter que lavar a mão toda hora, álcool em gel toda hora, etc. É um comportamento diferente. Se não é um toque, se não é uma mania, vai gerar um pensamento. Agora imagina aquele que já tinha, já sofria com manias e toques. Como é que tá? Olha como agravou a situação, né? Se é que a mania dele é essa questão da higiene, tá, gente? Tem outras manias que também não tem nada a ver aí. Mas a pandemia gerou no geral, né? Eu sei que às vezes a nossa fala aqui é circular, então eu vou repetir. Gerou um absurdo em toda a situação de comportamento, de saúde emocional. Tendo um dado de então é um número assustador, né? Totalmente aterrorizante, né? Preocupante, pelo menos, temerário. Então, a gente vai ter muitos problemas nessa área próximos anos, né? Então, acompanhar. Eu sei que é desgastante, ela está falando de um grupo de 80 jovens. Então, eu sei que é desgastante, mas é você acompanhar, é você perguntar, é você. Quando a pessoa resolver falar, e eles têm a pessoa tem muito problema em falar. Mas se é uma pessoa, por exemplo, no caso de liderança, que tem afinidade, provavelmente isso vai ficar mais fácil. Então, se a pessoa quer falar, você permite isso, que ela fale. Quando ela conseguir colocar para fora e você tiver ferramentas para auxiliar, use-as. De repente a pessoa, num caso de liderança aqui, de acompanhamento, já tem muitas ferramentas. Às vezes até mais do que nós. Ferramentas do senso comum mesmo, às vezes do dia a dia ali, que é a dinâmica, uma fala pontual, etc. Não tendo, esgotando pouco resultado, você aconselha a procurar uma ajuda, um especialista. Seja um CAP, seja um psicólogo clínico, seja um TO, etc. E aí, se a pessoa não se sentir confortável, você se oferece para ir junto, para estar junto. Né? Para estar junto. Eu vou com você e tal, a gente, né, te acompanha. Marca para a pessoa, né? Às vezes essa motivação para marcar ou ir, né? Então você vai junto. Né? Agora, a partir daí, a gente às vezes não tem muito. Você não vai fazer uma internação compulsória. Eu não acredito nisso. Não acredito. Né? Então, em nenhum sentido.
a pessoa precisa desejar o mínimo possível. Se a pessoa falar assim, eu quero, mas não tenho força, ela quer, então você ajuda. A pessoa dizer não quero, aí trava tudo. Então eu não acredito nisso. Até essas questões da mulher exigir que o marido faça terapia, a mãe exigir que o adolescente faça terapia. A gente tem uma dificuldade absurda em acessar essa pessoa. Então, é complicado. Então, eu acredito nesses princípios básicos, né, por enquanto. E aí, repito, se você não conseguir auxiliar, procure ajuda para você. Porque esse auxílio para você vai te ajudar. Eu, por exemplo, já de autistas, né? Eu não tive acompanhamento, não tratei do autista. O outro colega fez e eu acessei os pais. Porque eles também precisam desse, né? Então, de novo, né, o burnout. Né? Todo cuidador precisa ser cuidado. É o mínimo. Né? No mais, para concluir, posso? Pode. Eu tenho mais uma aqui só. Então diga. Mas essa tá fácil. Pode falar? Pode. Não, é só a respeito, que nem algumas pessoas costumam dizer que a ansiedade engorda. Eu queria saber. Depende. Se for um ser nos meus moldes, não engorda, gente. Mas a ansiedade leva as pessoas a comerem mais? Sim. Aliás, é visível na pandemia. Visível. Totalmente. Acho que eu tô ansioso um pouquinho. É visível que as pessoas andam ansiosas, nesse sentido aí. Visível, gente. Não tem... Né? Sim, a ansiedade leva a pessoa a ter... a descontar em alguma coisa. E não só engordar, né? A pessoa não pode só ter engordar. ao contrário. Por Sim. exemplo, por ansiedade e não ter o desejo de comer, vai. Aí fazer outra coisa, por exemplo. Quem fuma, fumar, quem bebe, beber e outro tipo de coisas. Sim, a ansiedade leva você a ter um comportamento excessivo, seja em qualquer coisa. Um simples roer unha até o ganhar 30 quilos. O simples você ir verificar uma coisa 10 vezes, né? Por exemplo, a porta, se alguém chegou, alguma coisa chegou, até outros comportamentos mais pontuais. Né? É isso. Porém, só repetindo, a OMS diz que a gente está vivendo aí um dia de perder quase 1 milhão de pessoas, né? Mais de 800 mil pessoas por ano no mundo. Né? Só que ele tem uma estimativa de que alcança mais de 320 milhões de pessoas. A depressão, o suicídio leva 1 milhão de pessoas ao ano. A depressão alcança mais de 320 pessoas no mundo, hoje, atualmente. Então, são números assim que nos amedronta, nos surpreende. E nós precisamos mudar as nossas atitudes com relação ao comportamento, ao cuidado emocional muito grande. Nós, por exemplo, falando de Brasil, nós temos um Brasil totalmente religioso. As pessoas se preocupam em cuidar da espiritualidade desde muito cedo. Não sei se é assim também com o físico, mas parece que sim. As pessoas se preocupam um pouco mais na atividade física. Não é o ideal ainda, está longe disso, mas sim. E o emocional, a gente não entende isso, cara. As pessoas simplesmente não, né? Só se faz terapia, por exemplo. A gente bem saudável aí, que, né? Mas só quando tá um problema muito grave. Ninguém faz, por exemplo, preventivo. A gente vai no médico preventivamente. A gente consulta nossa espiritualidade, né? A gente ora, sei lá, vai no templo, vai no culto, vai na reunião. Preventivamente. A gente não vai só quando o negócio tá muito ruim. E o emocional também precisa... Porque não existe vida sem pressão. Essa aqui é a minha conclusão. Não existe vida sem pressão, Bruno. Nós temos responsabilidades, essas responsabilidades geram pressão e essa pressão vai gerar estresse, que também é um problema que pode se tornar um problema emocional.
é um problema e pode se tornar um mal, né, um psicológico. Então, as pressões normalmente vêm de duas partes, de duas direções. Aquilo que os outros esperam de nós e aquilo que eu espero de mim mesmo. Aquilo que esperamos de nós mesmos. Os outros não podem gerar um caminho, não pode produzir um caminho com essa pressão. E eu preciso viver o que o outro, né? Não, isso não pode existir. Eu preciso definir papéis. Né, o que eu quero para mim, o que eu desejo. E isso não é, tá longe, gente, de viver uma vida isolada. Não é isso. Não é isso. É definir papéis. Aqueles que têm o direito de desejar algo para mim, normal. Né? Às vezes tem pessoas que não têm o mínimo direito de desejar, de querer, de exigir, e estão fazendo isso. E o problema é que eu permito. Esse é o problema. O problema não é a pessoa desejar. O problema é eu permitir, eu autorizar o outro a desejar alguma coisa que não tem o direito. Né? Que eu viva algo que não é para mim. Então, é muito fácil ser levado pelos planos de outras pessoas. Mas a gente precisa definir muito bem os nossos papéis de pai, de cidadão, de cristão, de profissional, né? Tudo, de eleitor, de tudo. Definir o meu, aquilo debaixo daquilo que eu penso, com muita coerência. É isso aí, então é isso. Deus abençoe todos vocês aí que participou conosco, foi muito proveitoso, espero que você tenha aproveitado, feito sua pergunta e tenha sido respondido. E para encerrarmos, eu quero pedir ao pastor Diego fazer uma oração para a gente encerrar aqui essa live. Que Deus abençoe e te dê um resto de semana aí. Se precisar, procure um especialista. Se você conhece alguém que tem indícios de pensamentos, algum comportamento também, ajude essa pessoa, dê ouvidos a ela, porque basta você ouvir, né? E se for mais grave, aí ajude essa pessoa a ir até um especialista. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus aí. Vou pedir para o pastor Diego fazer uma oração. Foi um prazer. Obrigado aos anfitriões. Precisamos fazer isso aí outras vezes também. Precisamos. Não só em setembro, né? Porque... Em outras vezes. Não só... Tem muitas outras coisas, né? Sim, sim. Falar só das coisas boas emocionais, que qualidade de vida emocional. Então, a psicologia só pensa na depressão, estresse, bullying, etc. Não, tem as coisas boas também. Aí, já fica a deixa. A deixa. Bom, Deus abençoe. O pastor Diego vai fazer uma oração aí. E é isso. Pai, nós te louvamos por estarmos juntos de uma forma diferente, virtual, mas juntos aqui com nós te louvamos pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos permitido. E eu te peço que o Senhor abençoe a cada um que tem nos acompanhado, nos dando vida com qualidade, com abundância, porque é isso que o Senhor Jesus nos prometeu. Eu te peço que o Senhor nos guarde, Senhor, no meio desse caos que é a nossa sociedade hoje, no sentido emocional, Pai. Que todo esse agravamento, esse acréscimo, esse comportamento que está crescendo, Senhor, de uma forma com doenças emocionais, dar formas de trazer, Senhor, alívio às pessoas e que o Senhor nos auxilie, nos dando ferramentas, Senhor, em todos os sentidos, aos especialistas, aos demais que se preocupam com esta área. Eu abençoo a vida do Bruno, Senhor, que o Senhor nos auxilie a ter outros momentos e pensar essas questões de forma que alcance o nosso próximo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus. É nóis, meu povo e minha pova. Obrigado.